de volta com o seu programa Cidadania, amiga e amiga que sempre nos acompanha, né? Esse programa que você já sabe, né? Trata direito simples, de forma descomplicada. Hoje tratando de um tema até choco, né? Um tema que as pessoas não entendem, né? Um tema onde as pessoas confundem demais. Principalmente agora nesse bloco, onde nós vamos tratar com o professor Edson, dessa questão da propaganda antecipada. Antes mesmo de todas essas mudanças, tivemos mudanças realmente substanciais, em especial desde a eleição passada municipal, a mini-reforma de 2015, e que foi ratificada e ampliada em certos termos, pelo menos numa interpretação sistêmica. Agora, pelas leis 13.487 e 13.488 do ano passado, nós vamos agora abordar aqui com o professor Edson essa questão da propaganda antecipada. E aí, professor, o que é propaganda antecipada, né? Existe essa figura e já é possível que alguém interessado em divulgar suas propostas, seu trabalho, desde já possa fazer atos de divulgação sem que isso se caracterize como propaganda antecipada, ou melhor, como eu gosto, sem que se caracterize uma ilicitude. E aí, como se controla ou não tem controle, evidentemente, nós vamos esticar demais essa pergunta aqui com o amigo, porque indiscutivelmente é a grande novidade, né? Tanto das leis passadas de 2015, quanto agora as duas últimas leis citadas, professor. A propaganda antecipada, a definição de propaganda antecipada seria a propaganda realizada antes do período permitido pela Justiça Eleitoral. Que vamos repetir, nesse ano será? A partir de 16 de agosto. Então, a partir de 16 de agosto, a propaganda ela é permitida. Então, nós poderíamos dizer que não é propaganda antecipada se você fizer antes. É irregularidade, né? Porque você não pode fazer propaganda antes do período. Agora você vai explicar, parece-me, o que é que pode ser feito, que não é considerado propaganda, né? E que é um ato de permissão, não é isso, na verdade? Com as mudanças da lei, eleitoral, inclusive trazidas pela resolução que foi citada, essa definição de propaganda antecipada, ela ficou, me permitam dizer, complicada. Porque hoje em dia, o pretenso candidato, ele pode até divulgar a plataforma, pode haver a existência de prévias, pode participar de debates, pode participar de eventos. A única coisa que ele não vai poder fazer é o pedido explícito de voto. Nós poderíamos dizer que tem uma espécie de pré-candidatura? Você teria atos de campanha de uma pré-candidatura, ou eu estaria exagerando? A mudança da lei, a gente percebe que ela veio privilegiar a divulgação de ideias. Então, essa divulgação de ideias para que o pretenso candidato, comece a trabalhar seu grupo, né, seu partido, divulgando suas ideias e tentando conquistar o próprio partido, né, e de repente alguns partidos realizam prévias. Então esse trabalho, ele seria um trabalho de certa forma interno, um trabalho de conquista. Diante da sua pergunta, se seria um pré-candidato, eu diria que seria um candidato a candidato dentro do partido. Dentro do partido. Nós poderíamos dizer também, você sabe que eu tenho escrito muito sobre isso, nós vamos dividir, né, o curso lá no Novo Eleitoral, e o amigo e amiga de casa pode, inclusive, acessar os nossos 10 textos sobre propaganda, que não tem nada de se atualizado. O professor Edson fez questão de ir antes desse programa para ver que está tudo atualizadíssimo, porque não houve mudanças sensíveis nesse tema de 2015 para cá. Houve, evidentemente, uma revolução em 2015. E que aí a grande mudança é aplicar nas eleições estaduais, nas eleições gerais, me permita. Professor, nós poderíamos dizer que hoje, antes do período de propaganda, o candidato a candidato, usando sua expressão, eu gostei,
ele pode ter contato com o público. Pode ter contato com o público. Coisa que ele não podia antes. Exatamente. Ele não podia antes, pode ter contato com o público, pode divulgar ideias, coisas que não podia antes. Pode ir para rádio e televisão, né? Falar na sua plataforma. Participar. Ele não podia antes. Isso. Agora, com cuidado de não fazer um pedido expresso de votos. Não é? Porque é uma questão complicada, né, de se averiguar. É por isso que Você está dizendo que ele pode fazer um pedido implícito de votos? seria mais ou menos um pedido implícito. Porque a própria lei ela fala que esse pedido não pode ser expresso. Por isso que vai ser um desafio muito grande para os juízes eleitorais, para a justiça eleitoral, essa vigilância. E realmente é complicado. Em ano eleitoral, não só o pretenso candidato, todos nós discutimos sobre a política, né? Então, nós debatemos as nossas ideias, nossas perspectivas sobre a política, principalmente no eleitoral. Então, é complicado também, mesmo que o pretenso candidato ele esteja como pretenso candidato ou apenas como cidadão, né? É difícil distinguir essa discussão de ideias e esse pedido de voto, né? Essa diferença ela é muito tênue. Então, assim, vai caber aos juízes a análise de caso a caso. Inclusive, trazendo para um caso concreto, né, chegaram a denunciar, né, o apresentador Luciano Huck, né, junto ao TSE, porque ele teria ido no programa de televisão e o apresentador do programa teria feito algumas perguntas sobre o momento político atual do Brasil e ele teria, então, manifestado sua opinião, né? Então, aí surgiram várias denúncias. Ele manifestou a opinião e, se eu não me engano, o TSE entendeu que essa manifestação foi legal. Legítima. Agora, se essa manifestação tivesse ocorrido antes da reforma, já não seria. Então... Professor, e eu vou aqui complicar. Nós estamos chegando, infelizmente, ao final do programa, né? O bloco hoje mais curto aqui. Como controla isso, Joyce, em termos de abuso de poder? Porque, indiscutivelmente, você só vai controlar os atos, inclusive para uma fiscalização mais incisiva, inclusive da sua equipe, por exemplo, né? Você que chefia uma equipe de fiscalização, a partir da propaganda. Porque aí tem, inclusive, a devida prestação de contas, não é verdade? Você só deve prestar contas da propaganda para frente. Não se tem controle nenhum, a Justiça Eleitoral não controla nada nesse período, vamos dizer, antes do início da propaganda, onde ele pode ter contato, ele não faz propaganda, mas divulga suas ideias, plataforma, conversa com o povo, pode se reunir com a população. Ele faz uma espécie de comício ou não é comício, enfim, falar um pouquinho sobre isso. E o abuso, como é que fica? Enfim, é uma questão complexa, né? Essa questão da análise dessa propaganda, além da própria Justiça Eleitoral fazer essa vigilância, existe também as coligações, que embora não existam ainda, né, porque você não tem o registro de candidatura, mas evidentemente os futuros candidatos, os candidatos a candidatos que se sentirem atingidos, como cidadãos que são, eles provavelmente vão acionar a Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral também, ela atua na vigilância desses abusos, né? Desses abusos que possam ser cometidos nesses atos pré-campanha. Então, o cidadão, a própria Justiça Eleitoral e os futuros candidatos a candidatos atuam também possibilitando algum tipo de denúncia, né? Ou simplesmente a questão jurídica, juntando provas para que no eventual futuro abuso, né, possam entrar com algum tipo de ação. Com outras palavras, o abuso pode se constituir nesses atos de divulgação. Ou seja, você pode até considerar, vamos dizer, lícito sob o aspecto de não configurar uma propaganda irregular, mas dependendo da forma pelo qual se faz e adentrando em outras áreas
que não área da propaganda pode se considerar um abuso de poder. Isso, a questão do exagero, né? A questão do exagero e a questão também da interpretação do que significa esse pedido explícito, né? Basicamente, a discussão toda ela se baseia nessa análise, se o pedido é explícito ou não de votos. Beleza. Perfeito, né? A gente ficaria, né, muito mais tempo conversando com o professor Edson. Nós queremos agradecer, professor Edson, a sua participação muito boa. Muita coisa, evidentemente, nós evoluímos aqui. Vamos voltar ainda a esse tema e diversos outros temas das eleições de 2018. É um compromisso do seu programa Cidadania, que vai, evidentemente, chegando ao final e fica para o próximo, né, tema, o próximo programa também. Vamos ver se a gente vai ainda continuar nessa pegada do eleitoral. O pessoal está gostando muito, ou vamos, evidentemente, atender você, amigo e amiga de casa, que manda no programa. Valeu, professor Edson. Joyce, com você. Obrigada, Edson. Sinta-se à vontade para voltar aqui outras vezes e falar sobre outros temas, tanto de direito também, quem sabe, né, aí das ciências, né, que ele também é formado. Muito obrigado por esse espaço e queria informar a todos que a Justiça Eleitoral ela está nessas eleições para cumprir o seu papel. Então, eventual irregularidade que o próprio cidadão possa ver, ele pode denunciar ao Ministério Público, à Justiça Eleitoral, que todos cumprirão o seu papel devido. Obrigada, Edson. Obrigada a você que acompanhou mais um Cidadania. Hoje nós ficamos por aqui, mas contamos com a sua participação no próximo programa. Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.